Olá, eu sou Maurício Garcia, fisioterapeuta, e este é o MG Fisiocast, desmistificando a fisioterapia. Vocês podem observar que em todos os nossos programas nós trazemos coisas diversas sobre metodologias de trabalho, sobre profissionais de destaque, atletas, empresários, esportistas. E a gente sempre procura manter essa diversidade para poder entender toda essa jornada. E hoje, a gente batendo um papo aí algumas semanas atrás, eu o convidei para participar, porque nós vamos falar de uma questão muito importante que está na vida de todos vocês que nos assistem e toda a população, que são as mídias sociais, né? Houve uma mudança de paradigma nos últimos meses ou anos que seja, e está difícil acompanhar, não está fácil acompanhar. E por isso eu chamei uma autoridade aqui, que é o Diego Canaani. Ele é profissional com 18 anos de atuação na área de marketing digital, com amplo conhecimento de elaboração de estratégias online para engajamento e geração de leads. É uma coisa que a gente vai tentar tirar de você um pouquinho aqui. Larga experiência em gerenciamento de campanhas de links patrocinados, é uma coisa interessante, né? Talvez aquela primeira página do Google ali é uma coisa que a gente não sabe lidar muito bem com ela, né? As redes sociais, otimização de sites e, naturalmente, o inbound market, né? Na realidade, é muito interessante a gente entender que você pode acertar muito nas mídias sociais, mas a sua margem de erro também é muito grande. Então, Diego, muito obrigado por você ter aceito o meu convite. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da MediaK, do seu trabalho, e queria te ouvir um pouquinho. Legal, Maurício, obrigado pelo convite. Fico muito feliz, lisonjeado. Bom, só para vocês entenderem um pouco, a MediaK é uma agência de marketing digital, né? A gente trabalha basicamente em duas linhas, uma focada em construção de conteúdo e outra focada em geração de leads, né? Eu estou no mercado desde 2002, já montei minha agência logo que saí da faculdade e fui me especializando muito nessa área, né? Então, hoje a maioria dos nossos clientes são da área da saúde, então a gente tem um pouco de conhecimento nisso e o nosso trabalho é esse, tentar gerar o máximo de resultado para o pessoal. Muito interessante. E você sabe que para todos os temas, né, apesar da gente ter uma certa vivência, não conhecimento, mas vivência nisso, eu vou lá fazer minhas pesquisas, né? Sim. E aí foi muito interessante que a primeira rede social, segundo alguns dados, foi criada em 1995, chamada classmates.com, né? Sim. Criada para conectar estudantes. Até amigos, ou até amigos de tempos de escola. Em 97, considerava a primeira rede social da história a Six Degrees, né? Talvez no Brasil por volta de 2004, ou seja, é muito recente. Então falando de coisa muito nova. Lembramos, por exemplo, do Orkut. Usei, né? bastante. Mas na realidade elas se multiplicaram no avanço dos aplicativos, das soluções de comunicação através dos smartphones e até a mesma distância, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Twitter, TikTok. Aí a gente vai viajando aí dentro desse contexto. E aí eu lhe pergunto, né? Como que você enxerga essa evolução das redes sociais? Porque é muito pouco, quer dizer, Sim. Aquele famoso papo, de onde viemos, onde estamos e aonde vai parar esse negócio de rede social? Perfeito, é bem complexa a pergunta, mas assim, fazendo um resumo, né? O que eu vejo de evolução é a questão do algoritmo, né? Se você for pegar lá na origem, eu usei muito o Orkut. Qual que era o objetivo? Era você conectar pessoas em locais diferentes. É você encontrar aquele amigo que você não via há muito tempo, familiar. E ela foi muito produtiva nesse quesito. Só que ficou muito claro que aquilo tinha um tempo de vida. Você se conectava, começava a conversar, e aí em algum momento você deixava de conversar e a rede social começou a perder aquela relevância. Só que o que eles foram percebendo, né, com a vinda do Facebook? Que se eu fosse entendendo um pouco o perfil de navegação daquela pessoa, eu conseguiria reter ela mais dentro da ferramenta, porque eu exibiria mais conteúdos atrelados ao interesse dessas pessoas. Isso faria elas ficarem mais... Seria a persona que se Exatamente. Chama. O algoritmo, vamos supor, eu tenho interesse em futebol. Então ele entendeu que eu curtia muitas coisas de futebol. Ele começou a exibir
mais coisas relacionadas a futebol para mim e fez com que eu ficasse mais tempo dentro da ferramenta. E por que elas fizeram isso? Porque o ativo delas é o tempo que você gasta lá dentro. Porque é a partir dali que ele consegue trazer anunciantes para exibir para as pessoas. Então, a rede social acabou deixando de ter esse caráter de amizade, né, de conexão, e foi para um caráter mais de interesse. O que aquela pessoa gosta? O que ela engaja mais? E aí, o algoritmo foi trabalhando nisso e hoje ela conhece mais da gente do que a gente mesmo. E por isso que ela entrega muita coisa relevante relacionada aos nossos gostos, entendeu? Grande problema. A gente começou a criar as bolhas, né? Porque a bolha dá a impressão do quê? Que só o que eu gosto é o que todo mundo gosta. E aí a gente teve toda a questão de... Aí foi para política, um monte de coisa, né? Que tem os prós e os contras da rede social, né? Mas acho que é isso. A evolução dela é ir muito atrelada ao que cada pessoa tem de interesse, né? E agora com a inteligência artificial, eu acho que o negócio vai potencializar muito mais. Se você for pegar um histórico também, já indo para a parte de campanhas... O Google Ads. Antes a gente tinha que manipular muito a ferramenta. Hoje tem um machine learning que faz um entendimento automático de quem que é o público-alvo que eu quero atingir, onde está convertendo mais, e ele automaticamente faz as definições para tentar trazer cliente, né, baseado em navegação. Então, quanto mais a rede social foi conhecendo a gente, mais ela foi transformando em uma navegação por interesse e não por relações. Entendeu? Muito interessante que você falou, porque deu para entender, e até assim, foi uma coisa que me chamou a atenção, porque no fundo essas redes, como o próprio nome diz, sociais, eram redes de amigos. Então você tinha na tua rede os seus amigos, ponto. Sim. E acabou. Você falava entre eles, como era o Classmates ou Six Degrees, sei lá. Mas... E aí a coisa foi tornando uma coisa assim, gente que te segue, você não sabe quem é. Exato. Convidando você para ser amigo, você não sabe quem é, você não sabe se é golpe. É, né? Isso. Essa questão quer dizer, tudo gerou uma tensão, gerou uma... Essa é a linha ali tênue entre o que o que é real e o que não é real, né? Que foi gerando. Se você pegar o meu TikTok, por exemplo, eu não tenho nenhum amigo. Eu só fico vendo, geralmente, conteúdos atrelados ao meu interesse. Então, eu não vejo das pessoas que eu conheço, entendeu? E aquilo me segura ali, às vezes, por horas, né? É muito louco, né? Porque às vezes você nem percebe o tempo que você acaba perdendo dentro da rede social, né? Isso que é o mais doido ali, né? Então, só você olhar no smartphone, assim, né? Qual o seu tempo mais gasto nos aplicativos? O primeiro de todo mundo é o Instagram, né? Cara, o primeiro, o meu, eu vou falar a verdade, tá no Instagram e o TikTok, cara. É uma rede social bastante forte. Não, ali é 3 horas por dia, pelo menos. É muito tempo. Mas é 3 horas por dia, né? Pode ser 3, 4, 1, mas você vê bastante dentro de um complexo de 24 horas, onde... É absurdo. 8 você tá dormindo. Sim. Né? Quer dizer, e é uma coisa que não dá para viver sem. Né? A gente acabou usando a rede social também. Se você pegar o TikTok, por exemplo, ele está indo para um caminho de busca hoje, já para brigar com o Google. Então, as pessoas buscam produtos, informações dentro do TikTok. Então, a rede social está virando um negócio muito mais complexo e muito maior do que essas redes que iniciaram lá atrás, entendeu? E o caminho, assim, eu não sei onde vai parar, de verdade. A gente não sabe, né? Mas eu acho perigoso esse controle das crianças, de acesso, né? Quer dizer, eu acho que nós estamos passando um momento difícil, isso no aspecto geral. Nós vamos falar um pouco mais específico sobre a questão do nicho aqui da saúde, da fisioterapia, mas uma coisa interessante que a gente nota, por exemplo, eu lembro claramente quando surgiram as páginas, né, www, e os e-mails, @algum provedor, né? E, eu já tenho uma certa idade. Eu olhava assim, não quero nem saber o que é isso, porque eu não vou usar isso. Entendi, já foi ali, não, eu não estou nessa época de usar o que é www. No fundo, eu nem sabia o que era se era página ou que era e-mail. Então, entendi, gerava essa confusão. Gerava confusão. E eu falei, não vou usar isso. Quer dizer, impossível, né? Aí você começa, assim, nas redes sociais, aí você pergunta para uma pessoa e fala assim, qual que é o teu Instagram? Não, eu não tenho Instagram. Eu falei, o cara é um alienígena. O cara não existe, né? Parece, né? Assim, você não existe no universo se você não tem uma rede social. E eu invejo um pouco porque ele deve ser mais saudável que a gente. Com certeza. Pelo menos mentalmente, né? E aí, quando a gente olha nessa questão direto das redes sociais, eu também tive Orkut. Naturalmente, no começo foi muito... Eu tinha o Orkut, aí depois comecei a montar as minhas redes sociais, o Facebook. Sim. E aí
olhando para trás, quantos erros eu cometi. Quanta bobagem eu fiz nas redes sociais. Eu acho que era tudo muito novo, né? Mas, meu Deus, eu olhava assim, como é que eu fui cometer um erro? Sabe, uma postagem desnecessária de um time que você torce, de um político que você admira, ou talvez não seja algum que você admira. Eu considero erro, né? Tem gente que... Né? Recentemente eu vi lembranças do Facebook. Agora da Páscoa, né? Uma pessoa colocando uma coisa tão pesada ali, com Cristo crucificado ali, eu nem gosto nem de lembrar. Eu acho que é dar luz para umas pessoas que não merecem luz. Sim. E eu acabei deixando de seguir esse grupo porque isso me incomodou. Tá? Agora, está muito difícil hoje. Estou falando ainda geral, né? Não estou... Né? Por isso que eu procuro empresas como a sua. Tal. A gente fala assim, olha, eu preciso que alguém gerencie. Alguém que fale para mim, está errado. Sim. Né? Até complementando, antes de você colocar a sua observação, eu lembro uma vez que eu fiz um post e não fui feliz num comentário que eu fiz de um post. Sim. E eu estava tratando de um advogado que era especialista em direito digital. Certo. Aí ele falou assim, não, você fica preocupado porque você fez um comentário dentro de um site que tem esse intuito de discussão, de discussão, de grana, isso também. Eu falei, mas fiquei mal, não devia ter comentado e tal. E aí ele falou assim, olha, deixa eu te dar uma dica. Monta um post bacana que você quiser. Qualquer dúvida que você tiver, que isso pode não fazer bem para você, bem para o próximo, ou trazer algum grau de dificuldade, não posta. Perfeito. Acho que é a melhor dica que pode ser dada. Ele foi dado, não posta. E isso ajudou muito a mim, entendeu? Então, como é que... É muita gente, você olha ali e fala, é um absurdo. O que eu... Assim, vamos falar lá de trás, né? Acho que no começo a gente não tinha tanto essa noção, né? A gente foi replicando um pouco das discussões que nós tínhamos no paralelo na rede social, como se todo mundo concordasse ali com a gente, né? E aí a gente foi percebendo que tinha muita opinião diversa, né? É verdade. E começou a gerar nem todo mundo concorda Nem com a todo gente. mundo concorda. E começou a gerar muito problema. E eu acho que uma das questões... Eu recebo muita lembrança do Facebook ali, né, de coisas que eu postei que eu também falo, meu Deus do céu, por que eu escrevi isso, né? Não era nada... fora, mas era meio sem sentido. E eu acho que foi um aprendizado, né? E eu acho que hoje, com as mudanças que o mundo foi levando, a gente tem um discernimento muito maior do que postar. Mas eu acho que a grande questão é um pouco da bolha que eu te falei. Porque a bolha, ela dá voz para as pessoas como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Porque as pessoas que estão interagindo ali comigo estão de acordo com o que eu acredito. Aí quando você vê alguma coisa fora da bolha, você fica até assustado, né? Fala, caramba, tem questão terraplanista ali, putz, mas e aí? Então começa a virar uma bola de neve complexa, né? Então tem que tomar muito cuidado. Eu acho que rede social é que nem e-mail, né? Às vezes acontece, eu não sei com você, você recebe um e-mail, aí na hora você fica bravo, fala, vou responder. Então a melhor dica que me deram foi, escreve o e-mail e não manda. Espera meia hora e leia o e-mail novamente. Putz, cara, acho que tá muito agressivo. Deixa eu rever isso daqui e escrever. Então, acho que para rede social a gente tem que ter esse discernimento de pessoas que a gente vai atingir, se vai impactar alguém. Tem que tomar um cuidado muito forte. Isso me ajudou muito. Me ajudou muito. Eu acho que deveria ser, acho que todas as pessoas que se envolvessem nesse processo devia gerar esse hábito, essa cultura de falar, né? Cara, escreve o post que você quer fazer, mas conta até 10, leia de novo e vê. Pô, vai acrescentar, te fez bem, ótimo, né? Olha uma coisa, né? Fez bem, ótimo. Pode afetar alguém próximo do seu lado? Não vai afetar ninguém. Isso vai trazer alguma forma de discussão? Não. Posta e seja feliz, entendeu? Não, concordo 100%, né? Acho que o problema é que virou uma terra ali meio... onde a pessoa fica escondida, né? Então ela acaba dando... Tem muita gente que vem com os haters, né? Muita opinião agressiva, porque o cara tá ali escondido, né? Então é difícil você bloquear isso, né? Então acho que o negócio está em você saber lidar muito também com o que está acontecendo e saber relevar ali, entender, putz, vai existir hater, não vai ter jeito, por mais que eu poste uma coisa que não afete, porque se você for pensar em tudo também, Maurício,
Às vezes você não posta nada. Não posta nada. Porque alguma coisa, alguém vai falar que putz, você fez errado o seu tratamento. Porque o cara faz diferente e o cara quer criar uma polêmica para ganhar like em cima do seu conteúdo, né? Então hoje tem muito isso, né? Dos caras fazendo aquele react, isso, né? Isso mesmo. É complicado, ele tá né? buscando, ele sabe que se ele fizer aquilo, ele pode gerar mais Ele vai gerar engajamento para ele. Então o cara cria polêmica numa coisa que não era polêmico. Né? Então é complexo. Né? E assim, as redes sociais naturalmente moldaram, né, significativamente a forma de como interagimos com as pessoas. Sim. Então, hoje, por exemplo, eu vi uma pessoa me mandou pelo Instagram um currículo. Né? Quer dizer, vem de todo lado agora. Eu não sabia nem como responder. Pegar ali, né? Tudo bem que foi na minha da clínica, assim, profissional. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto obrigado de responder, mas é uma coisa que eu falei, será que eu devo responder? Eu devo pedir para ela mandar um e-mail e tal? Então, a gente sempre fica raciocinando, sim, né? Mas sim. mudou a forma, né? Sim. Que a gente interage, que a gente comunica, né? E principalmente, a forma que a gente se comporta na sociedade. Sim, sim. Né? Quer dizer, é uma forma comportamental. Sim, sim. Né? Você tem a sua persona real e a online ali, né? Faz parte, né? Fui no restaurante, um casal ali do lado, novinho, namorando, tudo, pediram a comida, tal, o tempo inteiro no celular, não falaram uma palavra com o outro, né? Então, é uma coisa que... Agora, tem um lado positivo, mas é uma grande ferramenta de marketing também, que vocês usam, mas notamos que isso tem causado um grande impacto na saúde mental das pessoas, né? Sim. Então, naturalmente, graças a Deus que perdeu um pouco esse preconceito de você tratar da saúde mental, né? O pessoal fala mais abertamente disso, muito mais né? abertamente, isso foi ótimo. Porque, exatamente, como é que vem um pouco da minha pergunta? Essa questão como é que você vê essa relação com expectativas, frustrações, ansiedades, entre outras consequências, até com crianças e adolescentes, que tem sido um problema sério. Quer dizer, a vida do outro é sempre mais bonita, entendeu? Aquela coisa assim, você não é tão bonito quanto no Facebook, nem tão feio quanto no RG. Eu sei o que você está falando. Bom, eu tenho uma filha de 13 anos, né? Então, o que você está falando, eu tenho a vivência do lado da empresa e também lidando com essa filha de 13 anos que se sente frustrada com uma série de coisas e que quando está com o celular na mão é uma pessoa e quando está sem o celular é outra pessoa. Divertida, alegre. Então, acho que a grande questão e o grande impacto que a rede social trouxe foi criar uma realidade paralela que não existe. Né? Então, as pessoas mostram um recorte muito específico da vida delas, que às vezes nem existe, e que é super feliz, e que é perfeito, e que tem o carro, e que tem a casa, tem a pele linda. E quem não tem isso se sente frustrado por não ter aquilo. E sabe que dificilmente, né, vai conquistar aquilo, porque aquilo não existe, é irreal, né? Então é difícil a gente dosar, porque as ferramentas têm uma limitação, e além delas terem uma limitação, elas querem engajamento. Para elas também é fácil liberar algumas coisas, né? Mas eu acho que essa conexão com uma realidade que não existe é uma coisa que a gente, ou como pais, ou pessoalmente, tem que lidar. E tem que limitar um pouco do tempo e criar uma mente crítica nas pessoas e falar, cara, toma cuidado com o que você está vendo, busque fontes também, porque tem muita fake news. Então é difícil, esse controle acho que é muito mais individual e ali familiar do que algo que você vai conseguir dentro da ferramenta, porque a ferramenta tem as questões dela de querer o máximo de engajamento e ficar, que a criança ou que o adulto fique ali retido dentro dela para converter, né? Isso. Tem a parte positiva, mas tem essa parte negativa que gera. Então eu não tenho uma resposta para resolver. Eu acho que é muito mais... Eu vejo um controle de tempo mesmo. Assim, tem que ter esse controle de tempo. Tem que validar as informações que você vê. E tem que ter um discernimento e entendimento que é uma realidade que geralmente não existe. Né? É uma realidade para a internet. Na maioria das vezes. Não tenha dúvida. Não é pouco, não. Porque, sim. Quer dizer, o perfil das pessoas que a gente convive, que a gente vê... Você olha ali e fala assim, cara, isso não é verdade. Né? Sim, eu várias vezes. Mas não é questão de fake news, mas eu tô falando assim, puxa, mas o que essa pessoa ganha? Para ter tudo isso, né? Assim, e a gente acaba se comparando, né? Aquele lance da grama do vizinho sempre é mais verde, mais bonita, né? E então a gente tem que tomar esse cuidado. Eu acho que alguns anos atrás eu me desconectei muito disso. Eu cheguei num momento também, eu falei, pô, eu não consigo,
A hora que eu desconectei, eu não tô brincando, eu acho que eu fui uma pessoa mais feliz ali. A partir dali, sabe, eu falei, cara, deixa eu viver minha vida. Eu sei o que é real, tanto que eu trabalho com isso, mas eu pouco posto. Não é uma coisa que eu acho que eu tento manter um pouco, porque é o dia inteiro conectado, vendo rede social, trabalhando com isso. Então, é a hora que eu tento desligar um pouco e fazer as minhas relações offline ali, né? Com a minha família, com os meus filhos, que eu acho que é mais importante, né? Não, acho ótimo tudo, né? E naturalmente que a gente aprende com os erros, todo mundo, né? É importante deixar isso, né? E é um amadurecimento de você lidar com redes sociais, saber comentar, saber filtrar. Então, isso é uma coisa que é um aprendizado. Eu acho que a gente deveria todo dia gastar uns 10 minutinhos para você fazer um balanço só de... Perfeito. Sabe? Falar assim, pô, não é só deixar o celular do lado, mas falar assim, pô, o que eu fiz nas redes sociais foi positivo, né? Total. Então, só faz uma pergunta, gasta 5 minutos, faça uma pergunta para você e vê, né? E até agora, é claro que a gente falou aqui um pouco das redes sociais, da visão de fora para dentro, né? Então, a gente falou um pouco das redes, e agora eu queria falar um pouquinho de dentro para fora, que eu acho que é um tema bacana que a gente vai falar. Aquela pessoa que quer desenvolver uma rede social saudável, produtiva, e para isso a gente tem bem isso, o lado positivo dela, né? Quer dizer, é uma grande ferramenta, né? Tem muita vantagem, é uma comunicação instantânea, um acompanhamento. Hoje existem indicadores de desempenho que tornam, pelo menos, a sua estratégia, né? Apesar de você tomar as decisões, né, mas assim, pelo menos te mostra, olha, esse não é o caminho para você, esse é o melhor caminho, e vê, e aí, não, puxa, olha, tomando essa decisão, mas vou ter que mudar, porque eu acho que vale a pena aquele... Então, é uma coisa que dá para você acompanhar com os indicadores de desempenho. E a gente fala muito sobre engajamento, seguidores, temas ou assuntos, e principalmente autoridade. Certo. Né? Eu falo isso porque nós tivemos algumas conversas e eu gostei muito, e eu quero deixar claro que quando a gente, quer dizer, eu já fiz coisas, eu dei aula há muito tempo em pós-graduações, uma coisa assim, então eu sempre falei para fisioterapeuta. Eu achava demais, eu ensinava, dava aula. Foi uma fase maravilhosa da minha vida. Até atualmente eu estou como docente da MBA em Gestão de Saúde da Unifesp, voltei a dar aula, agora de empreendedorismo, então para mim é uma coisa bacana, mas ainda não é só para fisioterapeuta. E aí eu mudei um pouco esse mindset meu, porque você começa a olhar para o teu negócio. Você fala assim, eu falar para fisioterapeuta vai ser ótimo para a minha vaidade. Concorda? Para o meu orgulho, para o meu ego, maravilhoso, mas não vai trazer cliente para mim. Perfeito. Né? Então, a gente conversando, eu queria que você comentasse um pouquinho desses itens, né? Tem gente muito preocupado em ter número de seguidores. Outros que preocupado com engajamento. O que é esse tal de engajamento? Você entendeu? Quer dizer, o que é engajar? É uma curtida? Ou é replicar? Quer dizer, que você falasse um pouco disso e falasse também um pouco da autoridade. Acho que fazendo um contexto, né? Essa questão que você falou de falar para fisioterapeuta ou falar para o consumidor, eu acho que tudo vai muito do seu objetivo e do objetivo da pessoa, né? Então, acho que a primeira coisa é entender isso. Por quê? Tem fisioterapeutas que querem, de repente, dar cursos para outros fisioterapeutas. Então, aí o público-alvo dele é o fisioterapeuta, né? E tranquilo, segue a linha. Agora, você tem uma clínica, você quer paciente, você precisa de paciente aqui para a clínica funcionar. Então, o seu perfil seu objetivo é trazer o consumidor final, né? Então, acho que a primeira coisa que você tem que ter ali em mente é traçar um objetivo correto, né? De o que eu vou fazer. Depois que a gente traça esse objetivo, aí a gente faz esse desenho de público-alvo pensando em o que eu vou fazer para o meu público-alvo para que ele engaje no meu conteúdo. E o engajar é ele interagir com você, né? É curtir um post, assistir um vídeo, comentar algo, é compartilhar, né? Então o engajamento está atrelado a isso, né? Então a gente tem que seguir essa regrinha, definir o objetivo, fazer uma construção de público. Depois que a gente fazer uma construção de público, a gente precisa definir que canais que a gente vai exibir para impactar esse público. Por quê? Se eu estou falando com fisioterapeuta talvez não, mas se eu vou falar um negócio mais B2B, talvez o LinkedIn seja um canal muito mais efetivo
do que um Instagram. Agora eu vou falar com o consumidor final. Então, pô, legal, deixa eu seguir para o Instagram. Então, acho que fazer essas definições é essencial para a gente conseguir construir um conteúdo que se conecte com o usuário ali, com a ponta final que a gente quer. E depois que a gente fizer toda essa parte de construção de conteúdo, aí é ter consistência. Né? Porque o grande problema que acontece é o seguinte, a gente planeja, faz, começa conteúdo. Putz, não engajaram no primeiro, não engajaram no segundo, aí a pessoa desiste. Ah, isso aqui não dá certo. Mesmo. E é um trabalho, assim, óbvio, tem gente que cria um conteúdo, pega uma trend que está em alta e o negócio estoura, né? Mas tem gente que precisa de uma construção de autoridade, que é trazer um conteúdo relevante para o meu público-alvo, para que ele engaje e eu vá construindo a minha reputação online, os meus seguidores, de forma orgânica. E aí, paralelo a isso, a gente pode também investir um pouco de dinheiro para impulsionar aquilo e ter uma abrangência maior de público-alvo para trazer para dentro da rede, entendeu? Então, eu acho que o trabalho ele tem que ser muito bem estruturado antes de você iniciar a postagem. E você tem que ter muita paciência e muita persistência para conseguir chegar nos objetivos que você desenhou lá atrás. Porque se você não tiver isso, a probabilidade de você começar algo e parar e não ter resultado é muito grande. Né? E é o que eu mais vejo, assim, trazendo empresa. Porque às vezes a empresa acha que da noite para o dia ela vai ter X mil seguidores e tudo está perfeito. E não é. Tem que construir conteúdo, tem que aprovar, tem que pensar com muito cuidado o conteúdo, tentando humanizar para que as pessoas se conectem com aquilo. Também não adianta fazer um negócio banco de imagem ali. Porque, putz, ter o conteúdo só por ter não adianta. Né? Tem que ser pensado para o público. Então, acho que essa estruturação é essencial para conseguir um engajamento que você quer, para construir a autoridade que você deseja, para gerar o lead que você precisa, né? Porque aí vai muito do objetivo que você tem, né? Dentro das campanhas. Tá? Eu não sei se ficou claro essa parte aí. Mas fala um pouquinho mais sobre a questão da autoridade. Né? Quer dizer, a autoridade, naturalmente, a pessoa vem como base em cima de uma reputação que ela criou. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, uma pessoa recém-formada, talvez ela não desenvolva o perfil da autoridade. Porque ela tem que maturar muito caminho, ali, né, para ela chegar. Então a gente sempre, não sei se está certo, inclusive, a gente sempre vincula a autoridade, né, a passar a autoridade, tipo assim, olha, aqui tem experiência, aqui tem resultado, aqui tem indicadores, tem clientela, tem reputação, tem tudo. Agora, como é que a gente passa isso, né? A questão da autoridade e trazer essa pessoa para você? Porque às vezes a autoridade, você pode ir na autoridade e ela girar de novo o processo da vaidade. Né? E a questão não é essa, a autoridade do resultado. Né? Eu acho que a autoridade, a gente tem que tomar cuidado, o centro tem que ser o usuário. Quando a gente fala de autoridade, colocando a gente como personagem central e o sabedor de tudo, aí eu acho que a gente entra na questão da vaidade, de se autovalorizar. Eu acho que a construção de autoridade é entender as dores que o seu público-alvo tem, né? E dores não dor física, né? No caso, as dores que o público-alvo tem, as necessidades que eles têm, e esclarecer aquelas dores, esclarecer as dúvidas, trazendo prova social de coisas que você já fez, ou um tipo de tratamento. Eu acho que é mostrar um pouco do que você faz, de tudo que você conquistou de resultados, mas de forma priorizando o usuário, que quer ter um entendimento de forma fácil, com uma linguagem clara, sem muita parte técnica, né? Para esclarecer as dúvidas deles. Eu acho que quando a gente vai para essa linha, mostrando um pouco, valorizando isso, eu acho que a gente faz uma construção de autoridade sem cair no lance da vaidade, né? Porque quando a gente começa a ficar aquele autocentrado, eu conquistei, eu fiz, eu faço, eu posso, putz, aí você passou, você não tá resolvendo nada de ninguém, você só tá falando de você. E aí eu acho que passa essa linha e eu acho que a área da saúde tem que tomar muito esse cuidado. Porque autoridade é tudo para a área da saúde, no meu entendimento. A gente geralmente busca um médico, um fisioterapeuta, geralmente por referências. Né? E quando alguém referencia, você fala, pô, o cara é bom, né? Porque alguém me falou, meu amigo que foi lá falou que o cara é bom. Quando a gente vai para a internet, você tem que fazer essa construção. E essa construção, ela pode beirar arrogância, dependendo de como você mostrar, né? Então tem que tomar muito cuidado
tentando mostrar sempre as entregas que você fez para as pessoas e não o que você fez para si próprio ali obviamente, às vezes uma certificação, você valoriza aquilo, mas tomando cuidado em como transmitir aquela mensagem. Eu acho que o como transmitir também é muito importante, né? É aquilo que a gente falou, deixa eu escrever, deixa eu fazer o vídeo, mas deixa eu dar uma olhada. Será que tá parecendo arrogante? Deixa eu mostrar para outras pessoas. Né? Exatamente. Isso é muito importante. Vê se está sendo muito... Exato. Então essa construção de conteúdo tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode ir de uma linha de autoridade para arrogância, né? Então, acho que é um pouco disso, né? Não, concordo plenamente. E aí vem até calhando a pergunta exatamente para a área de saúde, né? Sim. Você que trabalha com empresas que envolvem saúde, envolve cuidados de saúde, né? O que é o grande diferencial, assim, que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala em redes sociais? Assim, por que eu falo para você? Assim, a gente sabe existem códigos de ética, existem condutas profissionais que são específicas de um certo profissional. Sim. Então, o que é psicólogo, o que é médico, o que é fisioterapeuta, o que é enfermeiro, o que é professor, profissional de educação física, tudo. E isso também embaralhado, isso daí, entendeu? Sim. E aí, quer dizer, qual que é o órgão, por exemplo, que fiscaliza? São só os conselhos regionais, por exemplo, de cada entidade? Quer dizer, porque a gente vê muita coisa. Por exemplo, vou te dar um exemplo. No Conselho Regional de Fisioterapia, o CREFITO, você tem uma cartilha do que você pode e não pode fazer. Não pode. Sim. Não sei se você lembra disso, que quando nós fechamos a MG Fisioterapia com a tua empresa, eu enviei essa cartilha para vocês. Sim. Essas são as normas. Segue aqui, né? De código de ética do Conselho Regional de Fisioterapia. Eu quero seguir isso à risca. Sim. É claro que para vocês faz parte do que é o correto. É muito mais fácil fazer isso do que falar, não, vamos fazer assim. Não. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi mandar essa cartilha para vocês. Eu pego no próprio site do Conselho Regional. Sim. E isso me ajuda muito. Sim, né? Porque te dá um balizador ali. Por né? exemplo, antes e depois. Né? Não pode fazer isso. Sim. A maioria da área da saúde não pode, né? Não pode. A gente vê isso gente fazendo. Sim, é o que mais tem. Né? E é uma coisa que é uma terra de ninguém, né? Então, como é que você vê essa questão dentro da saúde? É claro, cuidados, você podia ficar aqui a tarde inteira falando sobre cuidados. Mas assim, assim, para quem está nos assistindo ali, ó, dá umas 3, 4 regrinhas assim, falou assim. Eu acho que você falou boa parte. Acho que a primeira coisa é seguir o que a cartilha do conselho diz, porque é aquilo que rege a tua profissão, a tua área, o que limita. Advogado também tem a cartilha ali, não pode falar de cliente, uma série de coisas, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo, né, que a gente precisa fazer. Um ponto que acontece muito, até linkando com essa parte da cartilha, é a própria rede se regulamenta, né? E aí, fazendo um paralelo, a gente trabalha muito com o ramo de centros auditivos, aparelhos auditivos, é uma área que a gente é bem forte, né, na parte de geração de leads e tal. E quando algo é feito no mercado que foge um pouco da cartilha, o pessoal denuncia. Então o mercado mesmo também tem esse poder de denunciar, e aí putz, esqueci agora de fono, mas o conselho regional. Isso, exatamente. Ele manda uma notificação falando, você está fugindo do que pode. Então o mercado acaba se regulamentando. O outro ponto eu acho que é ser transparente ali, né? Eu acho que ser autêntico e transparente, né? Não dá pra gente ficar mostrando algo que não pode ser mostrado, né? Tipo um antes e depois. Você expõe as pessoas ali, né? Então é complicado. O que eu tento seguir é muito do que a gente falou. É ser coerente com o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Acho que essa cartilha é o que rege, porque infelizmente a rede social acaba sendo uma terra de ninguém muitas vezes, né? A gente tem muito caso nessa parte de aparelho aditivo, por exemplo, de empresas que pegam o modelo, as fotos de clientes, de clientes nossos e usam em outro site como se fossem deles. Putz, e aí entre você denunciar e aquilo sair do ar, cara, é complexo pra caramba. Sabendo disso. Ele vai sabendo.
o tempo que você leva, ele conseguiu o que ele queria. Ele já conseguiu roubar lead seu e sabe que você vai denunciar que ele vai tirar, mas ficou ali, o quê? 1 semana, 2 semanas? E você já perdeu ali, né? E o cara, e ele vai fazer isso com você, vai tirar do ar, ele vai fazer isso com outro, e é complexo. Então, a questão da regulamentação na internet é uma coisa que a gente não sabe se é boa ou ruim, porque regulamentar pode tirar um pouco de voz da gente, né? Tirar um pouco de poder ali, mas não regulamentar também vira uma terra de ninguém, né? Então é uma situação aí bem difícil. E você falar de denúncia em conselhos é uma coisa interessante, né? Porque a gente até dá o exemplo dos próprios políticos, né? Quer dizer, eles tomam cuidado para não denunciar o colega, seja qual for, porque o teto dele também é de vidro. Todo mundo está fazendo. Exatamente. Entendeu? Então, quando a gente fala em denúncia, primeiro, é uma coisa que não é tão simples assim. Sim. Por mais que você pode ficar constrangido, indignado, fazer tudo, mas você só fica indignado e não faz nada. Você, você acaba não indo mais. Isso vai me dar um trabalho, vou ter que fazer lá, e vamos chamar para uma audiência para fazer lá, para falar, não, deixa passar. Sim. Então, essa questão de denúncia. E a gente já ouviu falar assim, não, mas você vai denunciar um colega seu, um fisioterapeuta, por mais que ele esteja fazendo uma coisa que está errada? Ué, mas essa é a regra. Sim, é o que rege ali, né, a profissão. Só que a gente fala assim, não, eu não vou. Deixa ele fazendo o que ele quer. Mas aí então, que os ruins ficam e ganham, né, cara? É a hora que a gente fica calado. É difícil. Então, assim, é complicado essa questão do... Sim. Mas são regras que, pelo menos, se todos seguirem, porque infelizmente as ferramentas, elas não têm as regras do conselho e vão falar, não, você não faz isso. Eu trabalho muito com a área da saúde. Elas têm algumas limitações, né? Tem coisas, às vezes, que a gente não consegue fazer. Porque fala, você não pode falar disso aqui no Facebook. Então a gente tem que pensar numa outra forma de comunicar. E não é nem que está fora do conselho, é porque está mostrando uma pessoa com um aparelho. Não, você não pode mostrar um produto de saúde dentro da ferramenta. Então tem coisas que ela vai limitando, mas tem não é 100% assertivo aquilo, né? Então, e não tem algo que bloqueie. Eu acho que vai muito do discernimento e muito da gente se posicionar falando, aquilo está errado, do que outra coisa, né? E aí, realmente, complementando até dentro do que a gente falou, que aliás, que você falou, inclusive, quando eu tenho experiência em função da nossa relação profissional, que eu achei muito importante, como em outros casos não aconteceu. Que essa reunião prévia foi uma reunião longa. Sim. Longa, para entender, quer dizer, um entender o outro. Sim. Né? Então são perguntas importantes, quer dizer, aquilo foi gastando tempo, aí fazia mais uma reunião para filtrar e fazia. Então, essa reunião, assim, ela parece cansativa, mas é incrível como você enxerga. Aquilo para mim foi muito importante, aquela reunião. Sim. Não sei nem se assim, cada ano a gente não devia fazer para renovar ali. É isso que a gente falou mesmo? Isso foi uma coisa importante. A outra coisa que eu acho muito importante desse trabalho que eu tive a experiência com a Mediacá, que eu acho que é também uma dica para quem está nos assistindo, esse envio prévio que vocês fazem do que vai ser postado no próximo mês. Sim. E nós, como proprietários do processo, lê absolutamente tudo, vê a imagem, corrigir uma vírgula, corrigir tudo. Não fica aprovando só porque, assim... Nossa, perfeito. Eu falo porque eu faço, né? Tá certo. Até, às vezes, quando eu faço uma correção, eu falo, será que eles vão ficar chateados que eu corrigi isso aqui, né? Mas é porque é uma coisa importante que a gente enxerga. Sim. E vai falando, isso é uma outra coisa. E aí, juntando um terceiro motivo, e ao mesmo tempo eu quero lhe perguntar, que a quantidade de postagens que é administrado dentro desse processo, né? Então, por exemplo, assim, a gente sabe que se você postar todo dia, aquilo pode se tornar cansativo, poucas pessoas realmente te acompanham e tal. Existe algum indicador que faça você direcionar melhor? Por exemplo, horário de postagem, tipos de postagem, se é Reels, se é post, se é TikTok, agora tem o Trends lá, né? Como é que chama aquele vídeo novo lá, que é uma ferramenta do Instagram? Eu não sei, tem uma ferramenta nova tá o Thread. Tá vendo? Eu só tenho um e-mail lá, não faço nem ideia. É que essa daí entrou um monte de gente, mas... Não, fulano quer te seguir no Thread. Cara, o que é isso, né? Não dou conta nem das que eu tenho. Deixa eu administrar a casa primeiro aqui. Né?
Então, como é que vocês montam uma estratégia em cima disso? Bom, só voltando um pouquinho, essa parte da imersão, acho que ela é essencial para o projeto, né? Porque a hora que a gente tem um entendimento de quem é o Maurício, de o que é MG Fisioterapia, o que eles fazem, né? Agora, obviamente, não somos profissionais da área, então sempre tem um gap ali de conteúdo, por isso que a gente tem essa aprovação. Sem aprovação, a gente não publica nada. Se o cliente não validar, não entra post. Então isso é um ponto importante. Para ter esses entendimentos, é muito teste também, Maurício. Porque a gente vai entender qual o teu público-alvo consome conteúdo em que horário. E aí, a partir desses dados, que a gente começa a ter entendimento que horário postar. Geralmente a gente consegue ter esses dados, né? Agora, a frequência é muito importante. Quanto mais frequência ali em stories, por exemplo, mais o Instagram te prioriza para as pessoas ali que te seguem, entendeu? Então o volume acaba ajudando, mas obviamente tem que ser um volume relevante. Por isso que a gente fala muito, por mais que nós façamos as captações e publicações, a rotina do dia a dia, o que for viável ser postado, independentemente da agência, faça. Porque isso vai acabar te priorizando. E nessa história de Reels, Stories, Post, né? Eu tava vendo até um conteúdo é o CEO da MLabs, que é uma ferramenta, ele falou um pouco disso. E é bem interessante. O Reels, ele vai te dar um poder de alcance para uma rede que não te conhece. Então, você vai ter ali muita visibilidade. Depois que você tem o Reels, você entra para o Post, no feed. O feed, ele vai exibir para o teu público. Então as pessoas que te seguem vão ver o seu post. E o Stories são para as pessoas que mais engajam com seus conteúdos. Então o Stories vai ser aquele cara mais relevante para tua rede, o cara que mais te segue. Então se você seguir essa estrutura, você consegue ter um alcance externo ali à sua rede. E trabalhar a sua rede interna ali, que são as pessoas que já te seguem e compartilham os seus conteúdos, entendeu? Então é mais ou menos essa regrinha ali de ferramenta. Aprendi mais uma, não sabia disso. É, isso aí. Aprendi mais uma. É legal, né? Essa daí é boa. Eu adorei. Reels, Stories e Post, essa ordem. Que nem TikTok. Uma rede que a gente fala, putz, é pra jovem. Cara, é um lugar que a gente gera muito lead de aparelho auditivo para pessoas idosas. E quando a gente começou, foi um teste. E gera muito lead. E ela tá ali classificada como uma rede de dancinha, né? Acho que já passou um pouco isso. Já passou, mas ficou um negócio. Rotulada, né? Ficou meio rotulado. E a gente teve uma surpresa muito positiva em relação a agendamentos, né? Nesses centros auditivos. Então é mais ou menos nessa ordem aí, nesses entendimentos. Agora vamos lá, vamos pro buraco do negócio. Vamos um pouco mais fundo, que para mim é uma curiosidade. Eu acho que eu queria ouvir muito de um profissional como você, que nós vamos falar sobre os influenciadores. Esses influenciadores digitais, né, são pessoas que geram conteúdo, né, para impactar indivíduos, né, de um determinado produto e até mesmo a sociedade. Sim. Né? Seu público se torna numeroso, leal, engajado. Sim. E é extremamente rentável. Sim. Né? Não vou nem falar dos problemas de saúde mental que isso causa em outras pessoas. Vamos só calcular. Até neles, né? Muito influenciador você vê ali, mas o cara não tá legal. Qual que é o segredo dessas pessoas? E vou te fazer uma pergunta ainda. Como esses influenciadores impactaram no mercado de publicidade? Não no mercado digital, no mercado de publicidade, no marketing até, porque a gente sabe que não é mais um caminho que leve. Então você não faz mais campanha de algum produto, você contrata um influencer. Sim. Então, me fala um pouco desses influencers. Eu conheço alguns deles, fazem fisioterapia comigo, são queridos e tal. Sim. Mas assim, deixa eu entender esse universo. Dos influenciadores, né? Eu acredito que o impacto que eles conseguem criar essa rede por eles serem muito nichados. Eu acho que essa é a inteligência que eles têm. O cara pega o nicho infantil, o outro pega o nicho de... Putz, tem uma menina que morava perto de casa, que é negócio de maquiagem. Então ela pega um nicho e ela começa a criar um conteúdo relevante e trabalhar a rede dela só para aquilo. E as pessoas começam a seguir por causa daquilo, para pegar uma dica de como se maquiar, de como fazer. E ela consegue construir uma rede que é muito engajada, porque ela criou autoridade naquilo, ela virou uma referência falando de produtos bons, produtos ruins, uma dica para você para um casamento. Então, ela foi construindo uma rede. E o que eu acho que mudou aí dessa publicidade mais tradicional para a questão de influenciador, rede social? Eu acho que a publicidade tradicional, você dá um tiro muito largo e você não tem uma metrificação tão assertiva.
E ela não é tão democrática. Você fazer um anúncio numa televisão, um anúncio no rádio, um anúncio no jornal, é muito mais custoso do que você colocar dinheiro, às vezes, ou no microinfluenciador ou no Instagram, né? Então, a rede social e o influenciador veio um pouco para democratizar a comunicação. Por quê? Uma Casas Bahia hoje compete com uma lojinha de bairro que vende televisão. Porque dentro da internet, aquela lojinha está investindo no Google igual a Casas Bahia. Obviamente a Casas Bahia com dinheiro muito maior, mas ela fazendo um trabalho e parecendo na primeira posição igual as Casas Bahia. Então isso acho que ajudou a difundir muito qualquer tipo de empresa, né? Uhum. E o influenciador, ele acabou sendo um cara estratégico, porque ele cria uma rede muito nichada, com um perfil específico, geralmente com a idade parecida, né? Com um perfil social parecido. E aí as marcas tiveram a percepção que, como ele tem um poder de influência sobre aquelas pessoas, se ela investir, aquelas pessoas vão comprar aquela ideia como algo positivo. Vão falar, pô, aquela marca está associada com o influenciador. Então, ele ajudou a difundir de forma mais democrática a comunicação. Se você pegar as grandes marcas hoje, elas trabalham na televisão dando um tiro largo, falando de marca. Agora, na hora que ela lançou um produto, ela vai ali no influenciador para ele fazer um trabalho em cima daquele produto específico para a rede dele. Porque é nichado, porque é específico, porque ele vai atingir uma rede de pessoas engajadas, entendeu? Então deu um poder e um alcance para as pessoas muito mais efetivo do que você dar um tiro muito largo. E o melhor, tudo muito metrificado. O dinheiro que você põe no Google, o dinheiro que você põe no Meta, o dinheiro que você põe no influenciador, você sabe o quanto está retornando, porque tudo está tagueado, tudo está metrificado. Então você consegue entender, pô, meu objetivo era engajar, onde engajou mais? O meu objetivo era gerar lead, onde gerou mais lead? Então, peraí, o ano que vem, ou no mês que vem, ao invés de eu colocar mais verba ali, eu vou colocar mais aqui, porque aqui foi mais efetivo, entendeu? Então, o influenciador, acho que deu esse poder das marcas conseguirem conversar de forma mais humanizada e mais um a um com as pessoas. E assim, mudou totalmente a forma da gente se comunicar, né? Se você vê hoje, a grande estratégia hoje é pegar um grupo de influenciadores e divulgar alguma coisa, né? E dali você faz... Eu não sei se você viu aquele Carmed a CIMED lançou é um protetor labial junto com a Fini. A divulgação foi toda online com influenciadores, porque eles são os donos da CIMED, lá da João Adib, Carla e tal. Eles são bem ativos na rede social. Toda a divulgação foi online. O negócio foi um sucesso de vendas. Os caras não gastaram R$1 com TV, entendeu? Então, só trabalhando rede. O poder de influência deles, associado a uma grande marca como a Fini, lançando um produto diferenciado. Então, assim, pra gente ver o poder, né? Acho que o poder está muito mais na mão das pessoas do que na mídia de grande massa, né? Mudou, né? Mudou a forma de você falar. Antes as pessoas quiserem ver, precisariam comprar 15 segundos no horário do Jornal Nacional. E gastava uma fortuna. E ele deve gastar 10% disso, que ainda é um dinheirão, com uma influencer, e o resultado é muito maior. Para lançar uma música hoje, a indústria pede que o cara pegue a música e faça uma dancinha ali para colocar no TikTok, para ver se aquilo vira uma trend, para que as pessoas comecem a compartilhar e fazer a dancinha. Se aquilo pegar, provavelmente a música vai ser um sucesso. Se você pegar as músicas que foram sucesso do carnaval agora, foi tudo dessa forma. Né? Ivete Sangalo, eu esqueci o nome do outro cara. Então, assim, acho que deu um poder de divulgação muito grande, né? Essa história do influenciador. E quando a gente fala influencer, né? A gente fala influencer e você vê que você fala de produto. Sim. Né? É possível ter uma relação de influencer com serviço? Ah, com certeza. Com certeza. Você entendeu? É Sim. possível. Ou a gente... Entendeu o que eu tô falando? Eu entendi. Eu quero pegar um dinheiro lá, contratar uma influencer para fazer, é claro. Né? Se você está por autoridade e reputação, você não vai fazer isso. É isso que eu ia te falar. Eu acho que fica muito mais autêntico, e a gente tem também um médico de medicina integrativa, né, que atende o Diego Lugano, alguns jogadores e tal. Eu acho que fica muito mais natural quando é natural. Quando é algo orgânico, eu quero dizer, sem você precisar contratar aquilo. Eu acho que fica muito mais suscetível as pessoas reconhecerem como algo verdadeiro, né? Quando a gente paga para o influenciador ir ali, e principalmente para a questão da saúde, sempre me dá um pé atrás, né? Do quanto aquilo é verdadeiro, quanto ele acredita naquilo, né? Eu acredito que para a área da saúde, a construção de autoridade e reputação é muito orgânico.
É você gerar aquele conteúdo espontaneamente para conseguir alcançar os objetivos. Eu acho que quando a gente começa a forçar muito a barra ali com os influenciadores e tal, começa a dar uma impressão de, pô, peraí, será que não é tão bom? Então o cara tá precisando colocar alguém para falar, né? Então tem que tomar um cuidado, é uma linha tênue, né, de investimento isso. Muito... E aí quando a gente fala também de conteúdos, né? Sim. Assim, é muito importante a gente estar muito, vamos dizer assim, sincronizado ou de repente equalizado com as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Sim. Então, por exemplo, você pega esse ano com uma Olimpíada, né, em Paris. Então, quer dizer, se é um serviço, se não importa que você vai vender aparelho de audição ou vai uma coisa assim, a gente está muito ligado nisso e não só no ano, que vai ser só daqui a alguns meses a Olimpíada, mas como é que a gente pode montar uma estratégia anual disso? Quer dizer, qual que é a melhor estratégia? É a gente estar ligado com as oportunidades? É a gente simplesmente aproveitar o momento? Ou é simplesmente fazer uma receita de bolo como todo mundo faz? Então, quer dizer, eu não sei se você tem mais fisioterapeutas na sua carteira, mas, por exemplo, se você tiver 4, 5 fisioterapeutas, você acha que você pode ficar tendencioso e manter uma linha igual para todo mundo? Ou você vai customizar? Você entendeu? Eu queria que você falasse um pouco de estratégia. Sim. Social. Não estou preocupado com engajamento, nem autoridade ou seguidores, não é isso, mas o que seria interessante a gente... que eu perguntasse para mim, entendeu? Eu falei assim, senhor, para um pouquinho, monta uma estratégia anual do que você quer. Ou, por exemplo, um exemplo que eu vou te dar, essa oportunidade que eu plantei muita semente atrás, mas eu precisava de alguém como nosso querido Hélio Silliman para ficar no meu pé, para que eu pudesse fazer a MG Physiocast. Sim. Entendeu? Que é a forma que eu quis fazer de desmistificar, de bater papo, de trazer uma série de coisas. Foi uma estratégia que eu determinei, deveria ter começado isso antes. Sim. Mas estou muito feliz da forma que está sendo conduzida. Como eu vejo, eu entendo que a gente tem que ter alguns pilares de conteúdo ali. Pô, é fisioterapia, então legal. O que a gente pode trabalhar de conteúdo? Então a gente tem que construir pilares que sejam coisas mais... que a gente possa utilizar de forma rápida, né, e ter um planejamento. Agora, olhar o ano e entender tudo que vai acontecer é essencial dentro da estratégia, né? Esse é um ponto. Então é você ter uns pilares de conteúdo para ser algo mais padrão, você ter um entendimento do ano para entender gatilhos, né? Pô, um cara que trabalha com promoção, um Dia dos Pais talvez seja interessante. Então quanto tempo antes a gente vai trabalhar? Que promoção que a gente vai criar? Ter um planejamento prévio disso é essencial. No teu caso, as Olimpíadas, pô, a gente falou em janeiro, né? Pô, tem Olimpíada esse ano, já vamos organizar tudo. Então, olhar isso é muito importante. Agora, eu acho que o que ajuda muito a engajar é o que está rolando, é o que está no hype. É o que está ali na trend. É o que as pessoas estão fazendo no momento. Então, saiu uma matéria. Se a gente consegue fazer um react daquela matéria, comentando sobre uma pessoa que se machucou num acidente, a gente falando do caso... como se fosse um estudo de caso. Pô, é interessante para a gente conseguir engajamento. Obviamente, não passando dos limites ali, não expondo ninguém. Claro. Mas não adianta a gente também ter um planejamento prévio engessado. A gente tem que saber o que está acontecendo no dia a dia e utilizar aquilo a nosso favor, entendeu? Mas eu sou muito a favor de ter uma organização para o ano, pilares ali de conteúdo, porque tem hora que não tem nada e a gente vai precisar fazer uma captação. Então a gente já tem um entendimento do que a gente pode fazer, em que linha de raciocínio a gente pode escrever um conteúdo para que a gente se conecte com as pessoas que estão dentro da nossa rede, né? Então tem isso, tem a organização anual, tem a organização dia a dia e tem essa organização ali mês a mês, né? Que é o planejamento mensal que a gente acaba fazendo. Né? Vai saber, né? Hora a hora, exatamente. Aí depende muito do mercado, né? Que rege ali. Aí que eu quero deixar também para quem está assistindo, porque eu sigo um pouco essa linha, né? E às vezes não dá, quer dizer, às vezes a agenda está ali, quando eu comecei às 6h30 da manhã, quando eu vi já 9 da noite, e eu perdi o time de repente uma coisa que aconteceu naquele dia. Você podia ter usado, né? Podia ter usado, né? Sim. Eu acho que quanto mais você entrar na rede isso. E fazer um comentário é importante, mas eu acho que em resumo, eu acho que foi exatamente isso que você falou. Eu acho que é importante você ter uma estratégia anual, né? Sim. Eu já fiz uma coisa que hoje eu não gosto de fazer, que são tipo datas comemorativas, tudo é uma coisa que assim, gozado, né? Quer dizer, isso é uma das coisas que eu fiz muito. Hoje me incomoda, né? Hoje me incomoda. Não traz absolutamente nada isso, né? Com todo o respeito a quem faça, pelo amor de Deus, mas não.
Mas, por exemplo, você tem uma estratégia anual, você tem uma estratégia um pouco mais de curto prazo, talvez trimestral ou até mensal, tudo. Mas eu acho que o principal, que é até uma coisa que, até fazendo uma autocrítica, acho que é uma coisa que falta no negócio, é essa questão assim, sabe? Então, ontem, sei lá, um jogo de futebol, o cara teve uma concussão, bateu a cabeça, morreu desmaiado e tal. Fala daquilo, né? Eu preciso ser pilhado nisso, entendeu? Eu falo assim, ó, sabe, alguém, sei lá, a Mídia Caixa chegou e falou assim, faz um conteúdo, se vira, né? Grava um vídeo de 15 segundos aí falando sobre concussão. Porque você aproveita o momento daquilo, tá todo mundo vendo e lendo aquilo. Isso é uma coisa essencial. Sim. E naturalmente, como você falou, com cuidado, assim, faz bem para você, não vai ofender ninguém. Não vai ofender ninguém, tudo. Isso. Pô, vamos lá falar, filtra isso, tal. Eu te gravo o vídeo, daqui 10 minutos, olhe de novo, está legal, manda lá. Porque aí você vai para a parte técnica do negócio, né? Você fala, pô, o que aconteceu? Por que aconteceu? O que pode ter causado? Então, o que legal, é você dá o teu... o que é isso? Exatamente. Então, lesão muscular, é isso. Uma triatleta ali que foi atropelada, tadinha, tá se recuperando, né? Que está se recuperando. Deus queira que ela volte a competir bastante, mas a gente está ali falando, eu acho que isso é uma coisa que traz um conteúdo mais saudável. Sim. Entendeu? E traz o conteúdo do momento. Que não é aquela coisa engessada, né? Pô, ele entendeu o que está ali no hype, o que estão buscando, e ele trouxe a parte técnica sobre o negócio dele. Então isso eu acho que é o legal da rede social, né? É você poder falar de qualquer assunto e se mostrar como autoridade. Né? E agora indo um pouquinho para a parte final, e na realidade eu vou retroceder um pouquinho de uma coisa que nós falamos, que é uma dificuldade que eu tento enxergar, já até expressei essa dificuldade aqui, que é a questão do engajamento. Sim. Por exemplo, às vezes as pessoas estão lá, eu mesmo estou vendo lá, curto, dou 2 toquinhos na foto ali, curti, aí de repente, ou então eu vejo sem querer, né, toquei lá, mas não era para curtir, ou assim. Mas eu não acho que a curtida seja um engajamento, quer dizer, eu acho que a resposta, o comentário, que eu já vi que às vezes eu posto umas coisas que, nossa, impressionante. Tem muito... as pessoas se envolvem com aquilo. O tal do engajamento, né? Que eu pelo menos sinto aí como um consumidor, não como um profissional da área que você é. Agora, qual que é a melhor estratégia para que você gere um real engajamento? Eu sei que é um mix, né? Sim. Diego, assim, é o conteúdo, é o momento, é tudo. Mas, assim, será que no vídeo, ou um comentário, ou o texto, qual que é o pulo do gato? Putz! Qual que é o pulo do gato para eu conseguir mais comentários nos meus posts? Eu acho que histórias reais. Eu acho que quando eles veem verdade... Eu vou dar um exemplo meu. Em algum momento ali da agência, tipo, separei sociedade, aí, putz, as coisas pioraram, né? Separei sociedade. E aí eu fui construindo, e eu lembro que eu aluguei uma sala e contratei gente, tava com 12 pessoas na época, mas eu lembro que foi um passo que eu dei maior ali, né? E, putz, eu vi aquilo, eu tava feliz. Sabe quando você tá, pô, caramba, o que eu tô construindo? E eu escrevi um post ali falando sobre aquilo. E não era pra falar que eu era bom e tal, era um desabafo. Sabe, ali de, porra, o quanto eu batalhei, o que eu conquistei. Assim, Maurício, eu tenho uma rede baixinha, né? Da minha é fechada, apesar de trabalhar com isso. Cara, eu tive mais de 200 pessoas ali comentando, compartilhando, falando. E até minha mãe chama, caramba, filho, que legal e tal, né? Então, eu acho que essa questão da gente ser autêntico, é isso aí. É o que faz as pessoas engajarem. Obviamente, tudo que a gente falou do momento, né, de pegar a coisa ali quente e falar, acho que tudo isso ajuda a ter um engajamento. Mas eu acho que a autenticidade e verdade faz as pessoas se conectarem. Então, quando a gente humaniza mais a rede social e mostra aí isso, o que ele acabou de falar. Essa vai ser a mensagem. O corte. O corte. Esse é o corte. É isso aí. E eu concordo com você. Então, acho que autenticidade. Verdade. Isso. Entendeu? Simplicidade, humildade. Transparência, né? Acho que são palavras mostra ali o que você balizam. Exatamente. Eu acho que quando você mostra isso, as pessoas naturalmente engajam, sabe? Porque é você.
né? Você não tá tentando aquele lance que a gente falou lá no comecinho, né? De mostrar uma realidade que não existe, ou de falar algo que não é. Né? Então acho que é isso que faz as pessoas se conectarem e engajarem. Que seja a mensagem do nosso momento aqui do podcast, né? Legal. E para finalizar, gostaria de realmente agradecer mais uma vez que você tenha aceitado. É um papo gostoso, né? Sim. É como a gente comentou, né? Quer dizer, eu sempre aprendo com as pessoas que sentam e acabam comentando. Já aprendi muita coisa hoje aqui com você. E realmente te agradecer para trazer essa informação mais relaxada, não técnica do processo, porque eu acho que cada um tem a sua equipe, tem os seus profissionais, que são grandes profissionais nesse sentido, são áreas, são produtos, são serviços que evoluem bem, algumas pessoas, né, com resultado até mais satisfatórios, mais felizes, outras razoáveis, mas mesmo que você seja apenas uma pessoa que está aí na rede social postando, seja autêntico, seja verdadeiro, entendeu? Não compartilhe fake news, não compartilhe, não dê luz para aqueles posts ou pessoas que não merecem negativos luz, ali, né? Que não merecem luz, é isso entendeu? Aí, concordo contigo. Faça isso. E aí eu queria até um recado final seu aí, agradecendo mais uma vez a tua presença. Pô, eu queria agradecer muito o teu convite, vou ficar aguardando a versão 2. E putz, a mensagem que eu tenho, acho que é um pouco do que você falou, né? Acho que a rede social, ela é um canal muito legal, mas que tem que tomar muito cuidado, né? E eu acho que para as pequenas empresas, principalmente, é o lugar que você tem para conseguir conquistar coisas a mais para o seu negócio. Então tem muita oportunidade lá dentro. Se você for verdadeiro, original, transparente, acho que tem muito a ganhar quem entrar e conseguir transmitir esse tipo de conteúdo verdadeiro. Então, acho que é um pouco disso. Maravilha, muito obrigado. Eu sou Maurício Garcia, fisioterapeuta. Este é o MG Fisiocast. E nos siga no Spotify. Nós temos vários boletins no Spotify muito bacanas, de dicas para quem quer saber um pouquinho mais da lesão que você tem hoje, as nossas redes sociais, nosso site e principalmente MG Fisiocast. Muito obrigado e até o próximo programa.